A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, aonde lemos: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quero falar que a primeira condição para que haja um avivamento é estarmos unidos, reunidos no mesmo lugar. Olha aí que aconteceu aqui com a descida do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vai haver avivamento quando houver união. A união é uma condição essencial para o avivamento. E se nós voltarmos, o que a igreja estava reunida fazendo antes do dia de Pentecoste? Atos capítulo 1, verso 14, lemos: todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles estavam unanimemente em oração. União é um elemento para termos o avivamento. Outro elemento importantíssimo é a oração. Não há avivamento se não houver oração. União e oração são elementos chaves para o avivamento. Mas eu vou falar de 12. Atos capítulo 10, versículo 17, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Outro elemento importante é visão. Deus nos dá visão do avivamento. No caso de Pedro, ele teve uma visão de quadrúpedes que desciam do céu e o lençol se enrolava e uma ordem: mata e come Pedro. E essa visão era para que ele fosse à casa de Cornélio. E de fato, na casa de Cornélio aconteceu um grande avivamento. União, oração e visão são 3 elementos essenciais para o avivamento. Vamos a outro, a comunhão. 1 João capítulo 1, versículo de número 7. 1 João, carta de João, capítulo 1, verso 7, lemos assim nessa primeira epístola de João: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Temos comunhão. Outro elemento importante para o avivamento, além da união, além da oração, além da visão, a comunhão. Outro elemento importante do avivamento, direção. Atos capítulo 8 nos conta que Felipe desceu a Samaria e pregava aos samaritanos. E olha, enfermos eram curados, espíritos endemoniados saíam, paralíticos, coxos eram curados. Havia grande alegria na cidade, um verdadeiro avivamento. Mas em Atos 8, 26, o anjo do Senhor falou a Felipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Deus aqui deu direção. Avivamento traz direção em nossas vidas. Felipe estava num verdadeiro avivamento, mas Deus se importa também com uma alma, com a alma do eunuco, que havia ido a Jerusalém para adorar. União, oração, visão, comunhão, direção. Outro elemento essencial
para o avivamento é humilhação. Humilhação. Por que humilhação? Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Olha, Tiago 4:6, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste soberbos, dá, porém, graça aos humildes. E no verso 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhação, outra condição básica, essencial para o avivamento. Já falei de 6 elementos: união, oração, visão, comunhão, direção, humilhação. Se eu parasse aqui já estava bom, mas eu vou dar mais 6. Confissão, Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Confissão. Avivamento verdadeiro vai trazer confissão de pecados, arrependimento, mudança. Então, união, oração, visão, comunhão, direção, humilhação, confissão, são 7 elementos básicos para o avivamento. Eu vou dar mais. Adoração. O verdadeiro avivamento leva-nos a adorar a Deus. João, capítulo 4, versículo de número 23, João 4, 23 diz, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Imagine Deus do céu procurando verdadeiros adoradores. Deixa Ele achar a você como um adorador. Então, união, oração, visão, comunhão, direção, humilhação, confissão, adoração, são 8 elementos do avivamento. Vamos a mais 4, vai. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Depois de Paulo dizer, rogo, pois, irmãos, que apresentem vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. No verso 2 ele diz, não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Avivamento traz transformação. E ainda no verso 2 lemos, pela renovação do vosso entendimento. Avivamento não só traz transformação, traz renovação. Já falamos 10 elementos: união, oração, visão, comunhão, direção, humilhação, confissão, adoração, transformação, renovação. Vamos para Atos, capítulo 10, versículo de número 38. Atos 10, 38. Lemos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como Deus ungiu. Avivamento traz unção. União, oração, visão, comunhão, direção, humilhação, confissão, adoração, transformação, renovação, unção. E finalmente, avivamento traz salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37 e 38, lemos, ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E o verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Avivamento não é ficar gritando na igreja, falando em língua estranha, correndo. Tudo isso é bom, é maravilhoso, mas avivamento verdadeiro traz salvação de almas. 3.000 almas foram agregadas naquele dia. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. 12 elementos do avivamento: união, oração, visão, comunhão, direção, humilhação, confissão, adoração,
transformação, renovação, unção, salvação. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Entre no nosso canal, clique na foto redonda, vai lhe aparecer o menu, clique no playlist, ali no playlist vai aparecer um total 259 pastas com mais de 8.000 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Amém e amém.